Para todo mundo que eu conheço. Regina, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigada, Regina, pelo seu e-mail. Mensagens assim fazem a gente trabalhar muito mais felizes. Abençoar a sua vida é a nossa missão. Ajude-nos a abençoar mais vidas. Seja um semeador. Ligue para 21 2112 6300 ou entre no site www.boasnovas.tv e saiba como semear. Muito obrigado por nos ajudar a expandir nossas bênçãos. Olá, Brasil! Este ano é um ano de eleições. Muitos pastores e líderes de conceituadas denominações evangélicas estão concorrendo a cargos políticos. Mas a fé deve se misturar com a política? Irmão deve votar em irmão? Isso e muito mais nós vamos conversar hoje no Cabeça Pra Cima sobre o tema Fé e Política. Eu sou o Álvaro Cruz e o Cabeça Pra Cima está no ar. A ideia de que fé e política não devem se misturar passa principalmente pelo conceito de Estado laico. A fé sem a ação política, como muito bem aborda a carta do apóstolo Tiago, é morta. A política até pode existir sem a vivência da fé, desde que esteja pautada nos princípios da cidadania, da ética e da promoção do bem comum. Mas a fé não pode viver sem as obras que a justifiquem. Essa passagem da carta apostólica de Tiago nos leva a concluir que a vivência da fé é necessária e tem como consequência a ação prática da política. Outro aspecto que fortalece ainda mais esse relacionamento entre a fé e a política é a preocupação de Cristo com a inserção social. Nesta passagem fica evidente o critério de Jesus que nos passa ao separar as ovelhas dos cabritos, a preocupação com o outro. Se a política eleitoral e a ação dos mandatários são as principais ferramentas de promoção do bem comum numa sociedade democrática, não dá para dizer que o cristão que assume verdadeiramente a sua fé pode deixar de lado a política, uma vez que esta também é um importante instrumento de instauração da justiça social. Tiago afirma que a fé sem obras é como um corpo sem alma. E um corpo sem alma está muito longe da proposta de Cristo para a vinda do seu reino. Para conversarmos sobre o tema fé e política, nós convidamos Irvânio Santos. Ele é presidente do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política do Estado do Rio de Janeiro e também é primeiro secretário da Executiva Nacional. Conosco também Júlio Brasil, delegado da Polícia Federal e escritor. E o pastor Samuel Brito, que é pastor do Ministério Fé para Todos, em São Gonçalo. Ele é vice-presidente do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política do Estado do Rio de Janeiro e também é presidente da Marcha para Jesus em São Gonçalo. Sejam bem-vindos ao Cabeça para Cima. Obrigado. É uma alegria recebê-los aqui. O tema é para lá de oportuno. Dentro dessa colocação de um ano eleitoral, como eu já mencionei na abertura, muitos líderes evangélicos se candidatando e tentando arrebanhar no meio das suas respectivas denominações os votos que precisam para alavancar as suas respectivas campanhas. Também eu pergunto, fé e política se misturam realmente? Sim. Na minha opinião, primeiro de tudo, um prazer estar aqui presente nesse programa, trazendo uma opinião do FENASP, do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, porque nós estamos principalmente hoje preocupados realmente com a mistura que está havendo entre, não só da fé, porque fé é uma coisa muito substancial, muito intensa, né? Muito ampla para que nós possamos ter uma opinião formada em relação à fé. Mas com relação à política, nós temos que ter bastante cuidado. Principalmente pelos fatos que hoje estão acontecendo no Brasil, nós devemos, primeiro de tudo, conhecer muito bem a vida de quem realmente a gente hoje está colocando o nosso voto. Além disso, conhecer os projetos que essa pessoa participa, conhecer se realmente esses projetos são projetos hoje que são voltados realmente para o benefício da sociedade como um todo, e não simplesmente por um segmento ou evangélico, ou católico, ou espírita, seja ele qual for. Eu acho que a sociedade como um todo
deve ser beneficiada tanto por evangélicos como por católicos. E aí nós vemos que hoje, dentro da política, nós temos pessoas que olham muito mais o seu benefício próprio do que o benefício da sociedade. O Fórum Evangélico Nacional tem acompanhado vários políticos, inclusive já apoiou, alguns anos atrás, alguns candidatos que foram eleitos e que vieram ter problemas e que nós fomos os primeiros a denunciarmos esses problemas. Nós estamos o tempo todo acompanhando as câmaras municipais, as assembleias legislativas e principalmente o Congresso Nacional. Hoje nós temos alguns deputados, não sei se eu posso citar o nome, se for possível. Fique à vontade. O Bispo Rodovalho mesmo, que é deputado federal, é nosso vice-presidente do FENASP Nacional, já foi presidente do FENASP Nacional, e ele hoje está trabalhando verdadeiramente com causas que hoje o FENASP defende e sempre defenderá, que é a vida, a família e agora, com o PNDH3, que já foi um tema desse programa, o PNDH3 que está tentando cercear a liberdade de expressão. Eu acho que é o principal tema hoje que nós devemos nos preocupar, como imprensa, vocês que hoje estão na mídia, devem se preocupar também, porque o PNDH3, se ele for aprovado, e isso está sendo combatido, está sendo verificado diariamente, diuturnamente, porque a gente tem que tomar cuidado porque as coisas acontecem na calada da noite, e nós estamos ali como órgão fiscalizador da sociedade para poder tentar combater esses projetos que vêm aí para cercear direito, transgredir a ordem natural da coisa, das coisas. Né? Agora, eu pergunto, já que fé e política se misturam, na sua opinião, e eu quero, como os nossos demais convidados, pastores são vocacionados para cuidar da vida espiritual dos seus respectivos rebanhos, para cuidar das coisas relativas à igreja, ao ministério. E só isso por si só já ocuparia mais do que as 24 horas por dia que ele tem para dedicar isso. A política, vem da palavra grega polis, todos os senhores conhecem, é o exercício pleno da cidadania. Não seria o caso desses pastores elegerem representantes dentro das suas igrejas que não exerçam o pastorado, que não exerçam a liderança dessas denominações, para serem os representantes, ainda que não denominacionais, porque é isso que a gente busca, mas na hora todo mundo veste a camisa da sua própria denominação e vai buscar aquilo que interessa a sua denominação. Ideal seria que não, mas o fato é que assim acontece. Não seria, então, mais adequado que fosse indicado um representante do meio do seu rebanho, que tivesse plena, digamos assim, integração com a forma de pensar, com os interesses a serem buscados? Por que deve ser o pastor? Por que o pastor, quando chega na função de pastorado, vê sempre na política um step a mais? Ou seja, não, agora que eu sou pastor, eu tenho uma popularidade, eu vou buscar, então, um step a mais, como se o exercício ministerial não fosse a suficiente. Como é que os senhores veem isso? Álvaro, eu vejo, né, em parte, concordo com quase tudo que o colega que falou anteriormente, a questão do pastor, eu acho que primeiro tem que ver o que é o propósito de Deus para a vida da pessoa. Né? Às vezes ele está como pastor, como líder de uma igreja e tem um chamado de Deus específico para que ele também tenha uma atuação política. Eu acho que qualquer político, qualquer pessoa tem que ter vocação para exercer a política, para ser um bom médico, para ser um bom advogado, tem que ter uma vocação, tem que ter um chamado. Dependendo do pastor, ele já traz consigo uma questão de já ter um trabalho político. Às vezes, como ele falou, eu não digo nem fé, eu digo a religião. Às vezes o trabalho social efetuado dentro de uma determinada denominação já o capacita para que ele naturalmente seja um candidato da igreja. Agora, quando essa candidatura, quando esse novo chamado, que não tem a ver com o pastorado, e sim com uma vocação política, ele entra em conflito, aí ele tem que ver o que realmente Deus quer para a vida dele, se quer que ele seja pastor ou se quer que ele seja político. Eu acho que as duas coisas tenderão a uma dificuldade maior para serem executadas simultaneamente. A vida política, ela absorve muito do político, é uma vida muito intensa, como você colocou, que o pastor precisa de mais de 24 horas para exercer o seu ofício.
o político também precisaria de mais de 24. Se for um bom político, se for um político que esteja realmente voltado para as causas do povo, ele vai demorar também, ele vai se dedicar muito a isso. Aí eu acho que realmente pode haver um conflito, porque ele não é onipresente, ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Só nesse aspecto. Mas eu acho que deve, não só o pastor, mas qualquer indivíduo dentro de uma igreja ou até fora da igreja, em qualquer lugar, ele só deve exercer um ofício se ele sentir um chamado, se ele ter realmente uma vocação para executar. E principalmente o chamado político, porque ele vai representar outras pessoas, quer dizer, ele vai estar comissionado pelos seus iguais a ir para um outro local e ser a voz desses iguais lá para representar aquilo que essa base que o elegeu anseia, ou no Congresso, ou na Câmara, ou na Assembleia Legislativa. Desculpe, pastor. Por gentileza. Dar uma opinião. Agradeço o convite. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigado, pastor Samuel. Mas eu vou falar como pastor, porque realmente o pastor ele tem uma vocação divina de Deus. E eu sou a favor até do pastor ser candidato, ser um político. E eu tenho certeza que no início, quando a política era muito combatida pela religião, não deveria misturar-se. O que acontece é o seguinte, é que muitas das vezes você coloca uma pessoa de sua confiança para ser o candidato, só que a pessoa, quando galga esse degrau, ele chega lá e ele começa a mudar de opinião. Isso mesmo. E ao invés de trabalhar pela fé, pela religião que o colocou lá, ele começa a trabalhar mais por ele. Por isto, acontece o quê? Pastores hoje, líderes, grandes líderes, estão começando a entrar para que não sejam lá na frente surpreendidos por esse político que ele indicou não praticar tudo aquilo que ele foi ensinado a fazer. Então, eu só concordo com isso, porque hoje nós precisamos de homens para levantarem a bandeira do Evangelho, que está sendo cerceada na Câmara, no Senado, e nós precisamos ter uma voz ativa. Eu concordo com o que o pastor Samuel disse. Inclusive, há um caso, e que foi em 2006, foi apresentado num congresso, numa reunião de uma denominação que eu fazia parte na época, e que ainda faço por amor, porque eu acho que todas as igrejas hoje de Cristo fazem parte de um só corpo. Então, por amor a essa igreja, eu ainda faço parte, mas o que aconteceu? Foi apresentado um candidato, esse candidato tinha uma bandeira, eu não vou citar o nome aqui por problemas jurídicos que eu acho que a gente tem que evitar, mas esse candidato hoje já não é mais, ele renunciou, e o que aconteceu? Apareceram escândalos aí, só que ele trazia aquele discurso de que, na realidade, aquilo que eu falei no início, que ele iria militar para defender os interesses, não só da igreja, mas da comunidade como um todo. E, na realidade, ele mostrou que ele defendeu seus interesses. Era pastor? Não, não era pastor. E hoje, o bispo Robson Rodovalho está hoje como deputado federal e nada, não estou defendendo o bispo aqui, porque principalmente não faço mais parte da Sara Nossa Terra, que é a igreja que ele preside, mas ele tem mostrado dentro do Congresso Nacional, lutado por tudo aquilo que venha a tentar destruir a vida humana, né? Que são vários tópicos aqui que nós sabemos de vários projetos, em defesa da família brasileira, que eu acho que a família está sendo degradada cada vez mais, e nós temos políticos que se dizem defensores no momento político, como esse que nós vivemos agora, 2010, e que quando assumem, passam a se ausentar das votações, muitas das vezes, e muitas das vezes participam de comissões simplesmente por interesse próprio. Isso aí é que nós estamos vendo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já deixamos no ar as perguntas. Irmão deve votar em irmão? O púlpito da igreja deve ser utilizado como palanque? Qual é a sua opinião? Não sai daí não, que a gente vai comentar sobre isso já já. Cabeça pra cima. Assembleia de Deus.
sensação de liberdade que eu sinto quando eu danço. Meu corpo parece que não tem limites. E eu adoro testar os meus limites. Eu vou realizar todos os meus sonhos. Eu sou cristã e adoro Jesus. E a palavra de Jesus para mim parece música. Quando eu ouço Jesus, dá uma vontade tão grande de sair dançando, igual a Davi. CD Nova Voz. Cante hinos da harpa cristã em ritmos regionais, junto com o coral de crianças da Assembleia de Deus em Belém. São 7 faixas com hinos da harpa e mais 7 faixas de playback para você cantar na sua igreja. Ligue 0 operadora 21 21 12 6300 e peça o seu CD por apenas R$ 15,90. Adquira também o kit infantil com 2 revistas em quadrinhos sobre a história da Assembleia de Deus, juntamente com o CD Nova Voz por apenas R$ 25,00. Não perca tempo, ligue 0 operadora 21 21 12 6300 ou acesse www.voizshop.com. No ano eleitoral, Cabeça para Cima está tratando do tema fé e política, com o presidente do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política do Estado do Rio de Janeiro, Irvânio Santos, com o delegado da Polícia Federal, Júlio Brasil, e com o pastor do Ministério Fé para Todos em São Gonçalo, Samuel Brito, que também é vice-presidente do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política do Estado do Rio de Janeiro. Eu deixei no ar já algumas perguntas para encaminhar a nossa conversa neste bloco que estamos iniciando agora. Irmão deve votar em irmão? Há muita gente que defende isso. Olha, se você é evangélico, você tem que votar no candidato evangélico. Você não pode votar em um outro candidato que não professe a mesma fé que você professa. A política é um exercício da cidadania. E enquanto cidadão, num Estado laico como é o Estado brasileiro, ele tem o direito a escolher em quem ele vai votar, desde que esteja alinhado com o pensamento dele em relação aos interesses a serem defendidos por esse político que passa a ser o seu representante. Como é que os senhores veem isso? Irmão vota em irmão? Posso falar? Deve. Olha, segundo a Bíblia nos aconselha o quê? Primeiro aos da fé. Primeiro aos domésticos. Ela tem 6. É isso? Primeiro. Agora, com competência. Isso mesmo. Não é votar por votar, só porque é irmão, só porque é pastor, só porque foi orientado pelo pastor. Primeira coisa que você deve ver no candidato, se ele já é um político eleito, hoje é fácil, entra na internet e você vai ver quantos projetos, qual a sua atuação na Câmara, no município, e se ele tem competência para continuar exercendo a função política. Não é só votar porque ele é irmão em Cristo, mas se ele for uma pessoa competente, mesmo sendo pastor, você vê condições que ele possa abençoar a comunidade, eu concordo que você deve votar em irmão. Álvaro, eu concordo com o pastor e só faria apenas a ressalva de que se deve buscar o máximo de informações das pessoas que estão se colocando como candidatos. E também procurar não só informações como ele colocou na internet, né, que a internet ela coloca algumas verdades e algumas mentiras também a respeito das pessoas, mas procurar saber o histórico da pessoa, se possível ver alguém que está próximo ao candidato para que essa pessoa dê testemunho, procure ver os frutos da vida dessa pessoa, como ele trata a esposa, como é que é o relacionamento dele com os filhos, qual é o testemunho que o líder espiritual dele dá, né? Eu acho que é muito importante, na hora de que nós vamos formar o nosso desejo, a nossa vontade de votar, tudo seja realmente analisado com muito cuidado, com muito critério. E o caráter não tem a ver com religião. O caráter de cada pessoa, você vai ver pessoas em outras religiões, católico, espírita,
budista, judeu, que não sejam evangélicos, que têm um caráter ilibado, que têm uma conduta ilibada, que são pessoas que realmente até nos orgulham de ver a postura dele, como ele trata a família dele, como ele trata as questões que são levadas a ele. Como o pastor que colocou, às vezes ele já tem um histórico político, ele já tem uma atuação política. Como ele se posicionou, às vezes ele votou contra alguma matéria, às vezes ele votou a favor. Quando ele se posicionou em relação aos temas que o colega colocou, em relação à vida, tem tantos temas que são hoje no Congresso Nacional que dizem respeito à vida do ser humano, que dizem respeito à questão, por exemplo, do aborto, questão da prostituição. Ele colocou no PNDH3. Eu só gostaria de fazer uma pequena correção. O PNDH3 já está em vigor. É um decreto do presidente do final do ano de 2009. Já está em vigor. Ele direciona, ele orienta o Congresso Nacional e o Poder Judiciário numa série de temas que afetam a fé dos cristãos. Você colocou aí com muita sabedoria. O Estado, ele é laico. O Estado não tem religião. Não tem uma religião oficial no Estado brasileiro. Até um tempo atrás existia, mas hoje já não existe mais. Entretanto, as pessoas que compõem esse Estado têm religião. E, em sua grande maioria, elas são cristãs. Cristão católico, cristão evangélico, cristão espírita. Enfim, pessoas que têm como base da sua fé os ensinamentos de Jesus Cristo. E essas pessoas hoje, elas não estão sabendo escolher candidatos que facilitem a sua vida, que facilitem o convívio social nos moldes que Cristo nos ensinou a conviver, que defendam os interesses da família cristã, que é pai, mãe, filhos, que é dar a condição a um pai de emprego, de trabalhar, de trazer o sustento para casa, de dar condições de que a mãe, muitas das vezes, que hoje, né, tem muitas mulheres que são pai e mãe, né, ali representando com seus filhos, e ela precisa, às vezes, de uma creche para poder ir trabalhar, para buscar o sustento dos seus filhos. Então, de uma certa forma, são os políticos que forem escolhidos, que têm uma visão cristã, é que vão garantir a essa mulher a possibilidade de ela ir trabalhar e o seu filho ficar bem guardado, ou numa creche ou numa escola. Então, isso tudo tem que ser considerado. Mas eu friso bem o caráter, a integridade, acima de tudo, e isso não tem nada a ver com religião que a pessoa professa. Senhores, nós vivemos num país onde nós votamos em nomes. O brasileiro, ele não vota em legenda política, ele não conhece plataforma política dos partidos. Contudo, os partidos têm as suas plataformas, assim como os candidatos evangélicos estão se candidatando para defender alinhamentos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. Contudo, as legendas, muitas delas, têm propostas que vão de encontro àquilo que a Bíblia determina. E há candidatos evangélicos optando por essas legendas que têm uma plataforma que, inclusive, vai de encontro à palavra de Deus para servir de base para a sua eleição. Volto a dizer, sabidamente no Brasil não se vota em plataforma de partido, vota-se em nomes, independente de onde a pessoa esteja. Contudo, o político que tem um conhecimento do seu partido muito maior do que o eleitor, ao optar por uma legenda porque vai facilitar a sua eleição ou porque vai servir para alavancar, ele muitas vezes já começa no exercício da política negando a sua própria proposta de alinhamento com a palavra de Deus a escolher uma legenda que tem propostas que vai de encontro à palavra de Deus. Como é que é isso? Vale mais a eleição do que propriamente a correta atitude dele, entre aspas, na ética cristã? Eu fico preocupado. Justamente por isso, a ideologia partidária hoje, ela não é mais, vamos dizer assim, o que motiva o candidato a estar no partido. Hoje em dia, você tem dentro do coeficiente, né, de quantas vagas cada partido vai ter, muitas das vezes você tem pessoas dentro de um partido até que tenha um ideal cristão, vamos dizer assim, e que não tem nada a ver com a ideologia cristã. São pessoas que defendem a aprovação de leis de drogas e outras coisas mais aí, de abortos, leis abortivas e assim vai. Eu pergunto, será que esse nosso molde hoje brasileiro, eu vou terminar aqui levando para os nossos colegas, será que esse molde brasileiro de termos partidos que têm ideologias e que hoje detêm até o direito sobre a cadeira que aquele parlamentar vai sentar? Exato. Porque se ele
não tiver a fidelidade partidária, ele vai sofrer consequências de perder o mandato, porque o mandato pertence ao partido e não ao candidato. Então, a pergunta é, será que hoje esses moldes que nós vivemos de política é um molde que satisfaz a necessidade da sociedade brasileira? Porque a gente está vendo muita necessidade dos... A gente tem que falar a verdade, dos caciques que hoje estão sentados como presidentes vitalícios de partidos. Você muda de ano, de 4 anos, você muda o cenário político do Brasil, ou melhor, de 2 em 2 anos, porque a gente tem que levar em consideração também os municípios, mas os partidos hoje, se você olhar 30 anos atrás, os que hoje estão sentados... Os caciques são os mesmos. Não vou citar partidos, os caciques são os mesmos, né? Pessoas que hoje dominam o Nordeste, o Norte do Brasil, não preciso citar o nome, que vocês sabem, né? Quem são as pessoas, estão aí há mais de 20 ou 30 anos. Por quê? Porque essa fidelidade partidária tem trazido problemas muito sérios com relação a nós escolhermos... Eu estou falando isso porque eu sou político também, né? Eu estou na formação de um partido novo, que é o Partido Cristão. Todo cidadão é político, né? Sim, mas eu sou militante. Exato. Né? Eu sou militante. Então, por ser militante, eu me preocupo. Porque eu hoje estou na formação de um partido novo. Mas será que lá na frente, algum pensamento meu que venha trazer benefícios para a sociedade vai de encontro aos interesses daqueles que realmente estão hoje na presidência, né? Nos altos escalões desse partido? É isso que vai me preocupar. Eu queria pegar um gancho na colocação dele aí. Você colocou com muita propriedade a sua pergunta. Muito obrigado, você está sendo muito gentil comigo hoje. Mas eu vejo o seguinte, de qualquer forma vai ter que ir para um embate político. O político, ele tem... O valor da sua voz está diretamente ligado com a quantidade de votos que ele tem. Um político de 5 mil votos, ele tem uma voz de 5 mil pessoas. Um político de 200 mil votos, ele tem uma voz de 200 mil pessoas. E esses que estão aí, como ele colocou, vêm num histórico. É lógico que o processo de seleção na política fez com que eles fossem indo para o topo da pirâmide e lá conseguissem permanecer. Porque antes, esse topo da pirâmide já foi ocupado por outros. E o que eu queria dizer para o teu telespectador é que quando ele escolhe uma pessoa, ele está dando poder a essa pessoa. Ele está delegando a responsabilidade dessa pessoa. A regra eleitoral, ela é clara. Você tem que disputar uma eleição. Hoje se fala muito em reforma eleitoral, né? Mudar o sistema de votação, se vai ser voto distrital, se vai ser voto distrital misto, lista fechada de candidatos. Não importa o que for, qualquer candidato vai ter que disputar a eleição. Ele vai ter que entrar num partido, e aí eu vou me permitir fazer uma colocação em cima do que ele falou. Se ele tem uma militância partidária, e eu tenho essa militância, eu várias vezes eu discordei do que a direção do partido ela colocou em pauta para votar. Porque quando há uma reunião partidária, a executiva de um partido vai se reunir. Tem vários temas, é uma reunião, ela tem uma ata e ali vai começar os assuntos a serem pautados. Você é a favor disso ou daquilo? Uma parte levanta o braço e diz que é contra. A outra parte levanta o braço e diz que é a favor. E ali começou-se uma discussão. Partido Democrático faz isso. É lógico que uma boa parte dos partidos não fazem isso. Há uma reunião da cúpula, a cúpula delibera, decide e para baixo apenas cumpre. Mas se o cristão que foi para a política buscou uma coloração partidária, porque não tem como ele ser candidato avulso, ele tem que entrar num partido. É o contrário dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, qualquer cidadão pode ser candidato, independentemente de partido. Aqui no Brasil, não. A lei diz que você tem que entrar num partido. Você não vai entrar no partido na cúpula, você vai ter que entrar na base. Aí você vai ter que ir galgando degrau por degrau, debatendo, disputando eleição, tentando convencer os demais do partido das tuas ideias. E é isso. E assim é o jogo democrático. Esse é o perigo de pastores estarem na política. É que para você subir esses degraus, você muitas vezes se vende. Muitas das vezes você atua de uma maneira contrária à sua fé. Esse é o perigo. Eu sou a favor do pastor ser candidato. Creio que Deus levanta homens e mulheres capacitadas para atuarem na política do seu país.
Pastor, Eu tenho exemplo, mas, desculpe, só Júlio, só para fechar o meu raciocínio aqui, eu tenho exemplo de quem? Nós temos um grande exemplo, Davi. Deus é soberano. Ele precisava de Davi? Eu posso dizer a você, biblicamente, que sim. Ele poderia ter levantado outro. Mas ele capacitou a Davi para ser um rei, ser um político. Nós temos exemplo, Daniel. Daniel foi ministro em 3 impérios. Homem que o rei ouvia, mas um homem que não se vendeu à política. Ele foi colocado na política onde ele poderia trazer benefícios e não trouxe para si. E tem mais, a rainha Esther, desculpa, Júlia, eu vou deixar você falar. A rainha Esther. E o seu tio, Mardoqueu? O Mordecai. O Mordecai. O Mordecai, eu posso falar de Mordecai aqui, que atuou, ficava no portão do palácio. E não se preocupe, pastor evangélico, que é candidato, que está atuando na política, que você vai perder o seu campo. Creia que Deus, como agiu com Mordecai, Deus não permitiu que o rei dormisse. E Deus começou a trazer uma intranquilidade ao rei, que ele foi olhar o livro das crônicas. E quando ele olhou ali que Mordecai, meu Deus, o que eu fiz por esse homem? Esse homem salvou minha vida. O que eu fiz por esse homem? E chamou logo quem? Olha a maneira, soberania de Deus. Existe fé, política, mas não vamos confundir a soberania de Deus. Isso aí. Traz o inimigo e Mordecai foi honrado. Foi honrado. Deus, quando quer, ele age. O perigo é quando você se vende à política em função de um cargo, em função de um dinheiro, e você esquecer que você tem o senhorio de Cristo na sua vida. Como todo bom debate que trata de política, a coisa está aquecendo. Então você já sabe que o próximo bloco tem mais perguntas, ainda mais coisas interessantes para nós que vamos exercer a nossa cidadania através do voto ainda este ano. Até já. Cabeça pra cima. No Espaço Feminino você sempre encontra temas que te interessam. Aqui a gente fala sobre família, tem cozinha, tem artesanato, temos músicas de variados gostos, enfim, tudo no seu formato para você. O Espaço Feminino frequenta, amplia o universo feminino. E claro, a gente sempre tem convidados aqui para abençoar a sua vida. Todos os dias, de 3h30 às 4h30, nós esperamos você aqui nos estúdios da Boas Novas. Se você é uma mulher inteligente, que quer estar sempre muito antenada com os assuntos do seu cotidiano, a gente espera sempre você aqui no Espaço Feminino. A gente tem um encontro marcado, não se esqueça, até lá. Para desafogar hospitais e atender urgências com agilidade e eficiência, o governo federal está implementando as unidades de pronto atendimento, as UPAs 24 horas. A UPA 24 horas tem médicos clínicos, pediatras e trabalha em conjunto com o SAMU 192. Ela fica aberta dia e noite, sábados, domingos e feriados. E os casos mais graves têm prioridade. Saiba como e onde utilizar os serviços da UPA 24 horas e do SAMU 192. Você não pode perder a Caravana Boas Novas para Israel. Ela sai 13 de julho. Rio, São Paulo, você pode vir de outros lugares do Brasil. Mas a partir de Rio e São Paulo, R$ 6.750, que podem ser parcelados em até 10 vezes. Pastor Jonatas Câmara e irmã Ana Lúcia de Manaus, Pastor Samuel e eu vamos comandar essa grande caravana. Ligue agora, código 21 3262 7777, também código 21 2112 6300. Vamos ao Egito, vamos ao Israel, vamos com a caravana Boas Novas. Agora você pode estudar teologia. O Instituto de Correspondência Internacional, com mais de 35 anos de experiência, 20 milhões de alunos treinados em mais de 170 países, torna isso possível. Por apenas R$ 179 mais frete, você adquire o curso básico. Informações 19 3252 4359. Saiba mais sobre o ICI em sua cidade. www.icibrasil.com.br. ICI, curso de teologia para todos. Olá, eu quero convidar você para participar do Conversas de Consultório. Você está perguntando o seguinte: é melhor eu me masturbar do que fazer sexo com outra mulher?
Então, casamento, vida sexual é para ser gozada. É evangélico, mas há 6 anos ele está com problema. A sexualidade faz parte da vida. Conversas de consultório levam o consultório até a sua casa. Todos os sábados às 11 da noite, com reprise às 2 da manhã. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima hoje, tratando do tema fé e política. Tancredo Neves disse em certa ocasião que política não é a arte de você obter aquilo que você deseja, mas sim a arte de você obter aquilo que você consegue negociar. Ou seja, muitas vezes o indivíduo tem um objetivo, mas ele não conseguiu negociar o suficiente para chegar até esse objetivo. E aí eu pergunto, com o objetivo de eleger um candidato, os pastores abrem seus púlpitos e, entre aspas, muitas vezes o transformam em palanque eleitoral para promover candidatos, sejam eles evangélicos e às vezes até não. Porque a negociação com o não evangélico, às vezes, foi, digamos assim, mais interessante, de acordo com os objetivos que o pastor traçou para a sua denominação. O palanque da igreja realmente deve, ou melhor dizendo, deve não, pode ser utilizado como, entre aspas, um palanque. O espaço do culto é adequado para que ideias ou propostas políticas sejam colocadas para o rebanho. Como é que os senhores veem isso? Afinal, estamos tratando de fé e política. Bem, aí agora eu vou fazer um pouquinho de propaganda do FENASP. A igreja, eu vejo agora como cristão, como temente à palavra de Deus, temente a Deus. Eu acho que púlpito foi feito para que seja pregada a palavra de Deus. Obviamente, a igreja não pode ficar alienada e não pensar que, politicamente, ela estando orando e vigiando, que esse vigiar também faz parte de uma das obrigações da igreja, a estar vigiando o que está acontecendo na sua comunidade e não no seu espaço físico interno, nos seus problemas internos. Tanto é que nós temos um DVD que é A Igreja Precisa Saber. Esse DVD foi feito pelo FENASP Nacional e hoje nós estamos distribuindo gratuitamente esse DVD, onde nós mostramos o que a igreja hoje fechada nos seus problemas não estão verificando ou vigiando. Mas o FENASP hoje tem como obrigação, e essa é uma das obrigações principais do FENASP, a tirar justamente essa discussão na hora do culto. Porque o culto foi feito para quê? Foi feito para que cada membro, aquele que ainda não conhece a palavra de Deus, ou aqueles que conheçam a palavra de Deus, sejam alimentados cada vez mais com a palavra de Deus. Obviamente que deve ser apresentada, porque aí é questão de honra, a pessoa que está lá presente, né, como um político, um deputado, ele é apresentado. Mas abrir o espaço, abrir aquele local, que eu considero solo santo, para que a pessoa vá lá, muitas das vezes até para mentir, porque muitos vão com um programa, o cara é candidato, ele é candidato a deputado estadual e ele diz que vai fazer algo para mexer nos impostos federais. Poxa, gente, a pessoa... Isso por quê? A pessoa não tendo conhecimento do que faz um deputado federal, um deputado estadual, muitas das vezes abre espaço para que mentiras sejam colocadas dentro da igreja. Eu estou dando as menores, porque tem mentiras muito maiores que são colocadas lá e aí cria-se um clima ruim até com quem espiritualmente está lá dentro da igreja para receber a palavra de Deus e isso para o pastor que abre esse precedente cria um clima ruim dentro do próprio meio da igreja. E o FENASP, em 2000, quando ele nasceu, que foi aquele momento da discussão do novo Código Civil, seria um fórum temporário. Ele se transformou em permanente. Por quê? Porque hoje nós levamos para a igreja, em não um momento de culto, mas um momento em separado, em seminários, em encontros, nós levamos toda essa informação do que é política e como ela deve ser exercida em toda a plenitude pela igreja, que eu acho que tem que participar. Que o espaço do culto você não deve misturar. Isso aí. Infelizmente, hoje, muitos candidatos nos procuram, assistem o culto, você é obrigado a fazer uma referência. E muitas igrejas abrem espaço, inclusive, para pessoas evangélicas a falarem de política nos seus púlpitos. Eu sou contrário a isso. Eu acho o seguinte, você pode apresentar
você pode dizer até aquele é candidato, mas você deve marcar um horário ou um dia para que esse candidato fale aos seus membros. Esclareçam, coloque o que ele pretende fazer como político. Não na hora do culto. Infelizmente, queridos, a igreja está sendo ferida por isso. Um velho jargão do passado diz que o mundo está entrando na igreja. E nós, muitas das vezes, como pastores, abrimos essa brecha para que o Senhor Jesus seja tocado. Não adianta querer me dizer que Jesus não é tocado. Jesus foi tocado, continua sendo tocado. Paulo chega a dizer que muitas das vezes nós estamos crucificando Jesus novamente. Porque aquele espaço de adoração, de louvor, da palavra que esclarece. Um crente, um evangélico que lê a Bíblia, ele não é enganado. Infelizmente, hoje, a leitura bíblica, por causa com a desculpa do tempo, está sendo perdida. Um crente esclarecido na palavra de Deus não é enganado. E aí, Júlio, sua opinião? Álvaro, eu vou me permitir fazer algumas colocações aqui. Primeiro, em relação ao que ele falou no bloco anterior com relação ao pastor entrar numa vida partidária e dali se perder, né? Se deixar... Isso é uma teoria do risco que é inerente a qualquer circunstância. Ele mesmo, no próprio exercício do pastorado, quando ele tinha 30 membros, depois passa para 300, depois passa para 10 mil, ele pode aí sentir a cabeça dele mudar e ir mudando ao longo do pastorado. Então um ingrediente para você colocar na sua fala, que você está se permitindo ter referência ao bloco passado. O senador já falecido, Roberto Campos, que foi decano da nossa diplomacia em Londres, uma referência nacional, ele dizia nas suas palestras que todo político fazia parte da legenda do PMG, qual seja, prometer, mentir e gritar. Como é que fica isso aí agora, só como ingrediente para a sua fala? Eu acho que isso aí vai ser discernido, algumas coisas até espiritualmente, né? A Bíblia deixa claro que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu percebo claramente quando as pessoas começam a falar e estão mentindo. É um dom que Deus me deu. Não preciso nem, eu tenho formação jurídica, de saber que o candidato está prometendo algo que está fora do alcance legislativo dele. Não precisa nem entrar nesse mérito que eu já percebo claramente. O mentir, nós cristãos não admitimos. E aí eu tenho que concordar com ele. Muitas das vezes vão para o púlpito da igreja para mentir. Né? Abre-se um espaço e eles começam a falar. Eu apenas queria fazer uma ressalva com relação ao púlpito da igreja. Eu, muitas das vezes, vou pregar em igrejas. E vou pregar como pregador da palavra de Deus e não como político. Eu vou lá, toda a honra, toda a glória a Deus, ao Senhor Jesus. Obviamente, depois que acaba o púlpito, alguma pessoa quer conversar comigo, quer falar alguma coisa a respeito, quer saber uma opinião. E a igreja, a própria palavra diz, errais por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Hoje, numa linguagem mais atualizada, nós temos... O povo cristão tem errado porque não tem o conhecimento necessário do que está acontecendo à sua volta. Muitas das vezes o povo cristão, ele está sendo envolvido, ele está sendo cerceado. Fechado nos seus problemas. Né? E ele está olhando única e exclusivamente para dentro da sua igreja, para os seus problemas internos. E não percebe que lá fora estão discutindo a vida dele, que lá fora estão tomando decisões que vão afetar a fé dele. Muitas vezes lá fora está sendo preparado uma armadilha, um laço, que lá na frente ele vai cair. Então, eu não digo que seja adequado uma discussão no púlpito, mas tem que separar a igreja, os líderes têm que vir à frente, chamar o rebanho e falar, ó, nesse tempo presente está sendo discutido isso, isso e isso, e isso afeta a nossa fé, isso afeta o exercício da nossa religião, isso afeta... Como nós vamos pregar a palavra de Deus? Hoje já tem projetos que estão restringindo o culto único exclusivamente ao templo. Você vai ter dificuldade de pregar numa estação de trem, você vai ter dificuldade de pregar numa praça, e isso já está sendo discutido. E isso afeta o ID de Jesus Cristo. ID de pregar o evangelho é isso já está acontecendo, Júlio. Deixa eu só fazer um comentário aqui com relação ao que você fez, que você colocou, porque senão o tempo também nós vamos ter problema de tempo. Existe uma coisa, você é um homem esclarecido, com formação jurídica, um delegado de polícia federal, que, ou seja,
queira ou não queira, é um status a mais do que um delegado de polícia civil. Né? Não vou criar polêmica entre as duas organizações. Estão nos olhando ali. Não. É tudo a mesma coisa. Sim, mas menos. Isso, mas você tem um conhecimento, você é uma pessoa esclarecida. Hoje, dentro das igrejas, o pastor Samuel testemunha disso, você também, porque você também prega em várias igrejas, as pessoas, muitas das vezes, não têm esse esclarecimento daquele líder da denominação, que muitas das vezes também não tem condições, não estou dizendo espirituais, não estou dizendo do conhecimento da palavra de Deus, mas do conhecimento do que está acontecendo no seu derredor, do que está acontecendo em outras esferas. Por quê? Porque ele não tem uma formação universitária, não tem uma formação... mas é porque o universitário tem uma formação melhor? Não. Isso não quer dizer isso, porque eu conheço pastores que hoje têm mal a quarta série primária e tem o pastor Samuel conhece vários que têm uma colocação junto à sua comunidade de esclarecimento que muitas das vezes um político sentado no Senado Federal não teria condições de esclarecer da forma que ele esclarece. Deixa eu lhe fazer uma colocação. O que ocorre é que quando a pessoa que é um líder religioso, ele tem uma responsabilidade espiritual sobre aquelas vidas que estão ali. O social também. Aí eu queria complementar. Quando ele permite que aquele rebanho seja enganado, de uma certa forma, ele tem responsabilidade sobre isso. Nós estamos aqui debatendo livremente na televisão, tudo essa conjuntura fé e religião. Mas eu acho que uma pessoa que é um pastor, ele sabe ler. Ele tem que saber ler minimamente, até para poder pregar a palavra. Ele vai ter que ler um jornal. Se ele tiver um pouco de esclarecimento, ele vai buscar uma informação na internet. Pode até ser que ele tenha dúvida na interpretação daquilo que ele está lendo. Mas aí ele vai no Álvaro Cruz, que é um homem inteligente, vai no pastor Samuel, que é outro homem inteligente, vai em você. Enfim, vai buscar esclarecer alguma dúvida que se tenha. Porque quando ele chegar no púlpito da igreja dele, ou quando ele chegar numa escola bíblica dominical, ou quando ele estiver realizando uma reunião de líderes, e ontem eu participei de uma maravilhosa, até aproveito a oportunidade para mandar um abraço para o apóstolo Adriano, eu queria dizer para você, Álvaro, que ele tem que estar antenado com as coisas do momento. Ele tem que estar antenado. E isso aí, cada um vai buscar o seu conhecimento. É verdade. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e a nossa conversa continua. Não muda de canal não sai daí não, porque a gente volta rapidinho. Cabeça pra cima. Na televisão, assim como no futebol, também tem jogada ensaiada. Quando trabalhamos juntos, o resultado é sempre o melhor. Segunda, 5h30. Eu gosto dessa sensação de liberdade que eu sinto quando eu danço. Meu corpo parece que não tem limites. E eu adoro testar os meus limites. Eu vou realizar todos os meus sonhos. Eu sou cristã. E adoro Jesus. E a palavra de Jesus para mim parece música. Quando eu ouço Jesus, dá uma vontade tão grande de sair dançando, igual a Davi. Boas Novas Brasil, de segunda a sexta às 15h, o que acontece no Brasil e no mundo. Reportagens especiais e exclusivas.
Participe do jornalismo através do e-mail bnb@boasnovas.tv. Olá! Vocês poderiam instalar um canal de vocês aqui em Castanhal. Não temos um canal de TV evangélico e só consigo assistir pela internet. Monteiro de Castanhal, no Pará. Obrigado, Monteiro, pelo seu e-mail. Fique tranquilo, a Boas Novas não para de crescer. Já estamos em mais de 200 cidades do Brasil e onde não estamos pela TV, estamos pela internet. E você mesmo pode nos ver. Transmitir Jesus para o mundo todo é a nossa missão. Ajude-nos a alcançar mais pessoas sendo semeador. Ligue para 21 21 12 6300 ou entre no site www.boasnovas.tv e saiba como semear. Muito obrigado por nos ajudar a chegar cada vez mais longe. Cabeça pra cima. Amado da minha alma, não quero ser uma ovelha inútil. Quero conhecer tua voz. Te ouvindo, não tropeçarei. Te seguirei, onde quer que tu fores, irei. Não quero ser enganado por chamados que não venham de ti. Vem me guiar, me ensina a ouvir tua voz. Como chamou Samuel, me chame pelo nome. Oh, fala, amado meu, eu quero ouvir a tua voz. É necessário, eu sei, Senhor, mas sinto saudades de te ouvir. Mesmo que ao deserto eu tenha que voltar, só quero ouvir teu falar. Como chamou Samuel, fala, amado meu, eu quero ouvir a tua voz.
Jairo Bonfim, do seu CD Geração Eleita. Ele vai encerrar o programa cantando pra gente. E eu quero aproveitar para me despedir dos meus convidados. Meus agradecimentos a Irvânio Santos, presidente do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política no estado do Rio de Janeiro, primeiro secretário da Executiva Nacional. Muito obrigado, Irvânio. Se você quiser maiores informações sobre o Fórum, você pode acessar o site www.fenasprj.com.br. Meus agradecimentos ao delegado da Polícia Federal, Júlio Brasil, que também é escritor. Até uma próxima participação. E ao pastor Samuel Brito, que é pastor do Ministério Fé para Todos em São Gonçalo, é vice-presidente do FENASP e é também presidente da Marcha para Jesus em São Gonçalo. Muito obrigado aos senhores e, é claro, obrigado a você que nos recebeu na sua casa. Grato pela sua audiência e a gente já sabe que fé e política a gente tem que pensar muito a respeito delas para que a gente possa votar corretamente. É o nosso voto que vai fazer a diferença nos rumos do nosso país nos próximos anos. Grato mais uma vez pela sua audiência e Jairo Bonfim encerra o programa cantando pra gente. Você pode crer que pela fé pode mover montanhas. Pode crer, mal não pode te tocar. O céu se abre pra você, a fim de bênçãos derramar. Tudo isso vai acontecer se você crer. Você pode crer que através do som da tua voz vai acontecer uma nova unção aqui descer. Tudo vai mudar, este lugar se encherá de muita glória e poder para vidas restaurar.